Vamos louvar ao Senhor, irmãos, por um instante. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te adoramos, exaltamos o teu nome. Você deixou o céu para nos resgatar. Teu amor foi maior do que o nosso pecado. Oh, você se esvaziou da sua glória, se humilhou tomando a forma humana, nascido de mulher. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que amor maravilhoso. E o teu amor nos achou, o teu amor nos encontrou, o teu amor nos atraiu. E o teu amor tem nos preservado, tem nos mantido de pé. Queremos te louvar, Jesus, e bendizer o teu nome, o maravilhoso nome, o poderoso nome, o majestoso nome, Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te exaltamos, tu és o Senhor das nossas vidas. Diante do teu trono nos prostramos, diante de você colocamos o nosso rosto em terra, reconhecendo que tu és o Senhor das nossas vidas, reconhecendo que tu és o nosso Salvador. Oh sim, Deus maravilhoso, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, aleluia, glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom, irmãos, cantar louvores ao Senhor e render graças ao seu nome. Amém. Aleluia. Abra comigo lá em Provérbios. Eu tenho uma palavra em meu coração. Na verdade são um conjunto de passagens bíblicas que tem saltado no meu coração no dia de hoje. Então eu creio que Deus quer que eu fale sobre esses versos que nós iremos ler. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios no capítulo 24. No versículo 10, quero ler numa versão diferente da que eu tenho. Aleluia. Provérbios 24, 10. Algumas pessoas não conseguiram esperar, já leram o versículo. Amém. Diz assim: se te mostrares fraco, ou se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu vou ler aqui na versão, na linguagem de hoje. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Vou ler agora na NVI. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Mas eu quero que a gente fique com a versão na linguagem de hoje, fresca na nossa mente, que diz: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Feche os olhos. Pai, queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações. A tua palavra, ela tem o poder de libertar os homens. O teu Filho nos ensinou que se conhecêssemos a verdade nos libertaria. E o teu Filho também disse que a tua palavra é a verdade. Então, Pai, que não seja a minha mente natural falando a outras mentes, mas que seja o teu Espírito usando os meus lábios e me inspirando para que eu possa transmitir a tua palavra como me convém fazer, Senhor. Que a tua palavra renove as nossas almas, salve as nossas almas essa noite, Pai. A tua palavra toque em nossas vidas para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar hoje sobre perseverar, sobre resistir, sobre ser forte diante das adversidades da vida,
diante das lutas, das batalhas, dos problemas, porque eu tenho uma novidade para você. Deus não vai nos livrar dos problemas. Um dia alguém chegou para o irmão Reagan, né, quando ele era pastor, e disse assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. E ele disse: sobre o quê? Eu quero que o senhor ore por mim, para que eu não tenha mais problemas com o diabo. Aí o irmão Reagan disse: você quer que eu ore para você morrer? Ele disse: não, que oração é essa, pastor? Só há uma forma de não ter mais problemas com o diabo: é morrer e ir para a glória. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. O diabo, ele não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo. Deus é Deus, irmãos. O diabo é o nosso inimigo. Ele é inimigo dos homens. Mas Deus é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais que suficiente. Amém. Então o diabo não pode se igualar a Deus como inimigo de Deus. Não, ele está muito, 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 muito abaixo. Agora ele é inimigo dos homens. Mas ele foi vencido por um homem, Cristo Jesus. Amém. Um homem o venceu por todos os homens. Então aqueles que estão em Cristo já são mais que vencedores. Amém, irmãos? Aleluia. Então precisamos entender que os problemas, as dificuldades, as batalhas, as lutas, elas vão vir todos os dias. O próprio Senhor disse que a cada dia traz o seu próprio mal. Amém? Então cada dia vão ter lutas, batalhas e coisas a serem vencidas. É melhor você se acostumar, é melhor você entender que sempre vai ter problemas para resolver e que há uma graça da parte de Deus para você vencer, do que você ficar angustiado. Meu Deus, é muita luta. Meu Deus, é luta, é luta. Como é que vai, irmão? Estou na luta, estou na prova. Não, rapaz, você está na vitória. Agora o texto que a gente leu diz: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Se no dia mal, se no dia do problema, se no dia da notícia contrária, se no dia da adversidade, se no dia em que o diabo traz os mensageiros até você, você se mostrar fraco, quão fraco você será. Mas, se no dia mal, se na adversidade, se quando a falta bater na sua porta, se quando os mensageiros que vieram da casa de Jairo chegaram até a sua casa, você lembra dos mensageiros? Não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Mensageiros do inferno, irmãos, trazendo uma notícia contrária. Mas alguém estava com Jairo. Alguém olhou para Jairo. Alguém disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus disse o que deveríamos fazer quando o dia mal chega. Jesus disse, irmãos, como deveríamos reagir quando os problemas e as tragédias e as coisas terríveis da vida chegam até nós. Não tenha medo, tenha fé. Tem um grande salmo que é muito conhecido, todo mundo já ouviu, que o Senhor é um socorro bem presente no dia da angústia. Abra comigo lá no Salmo 46. Parece que Paulinha já recorreu a esse salmo algumas vezes. Aleluia. Mas tem algo interessante aqui nesse salmo, irmãos. Tem algo interessante aqui nesse salmo. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio. Eu já expliquei aqui que refúgio e fortaleza, na época em que Davi escreveu, o refúgio era uma fortaleza com muralhas. Para quem assiste aqueles filmes, né, medievais, aquele castelo que está protegido com uma muralha. Então, quando o inimigo ataca, todos os povos correm para dentro daquela fortaleza, fecham um grande portão de madeira e eles ficam ali, né, protegidos. Davi está dizendo aqui: Deus é o nosso refúgio. Quando o inimigo nos atacar,
quando o inimigo vir contra nós, nós temos que correr para a nossa fortaleza. Temos que nos esconder em Deus. Amém, irmãos? Eu gosto daquela cena do Senhor dos Anéis, quando o exército inimigo está invadindo ali o reino de Rohan, e eles correm para o abismo de Helm, para um refúgio que tem. Eles entram ali, aquele refúgio intransponível, aquelas grandes muralhas, e dá o sentido aqui que quando, irmãos, o inimigo nos atacar, nós temos que correr para um refúgio. Você tem uma fortaleza na qual os dardos inflamados do maligno não vão te alcançar. Agora, a nossa fortaleza, irmãos, ela não é física, ela é espiritual. Se você se esconde em Deus, quem vai poder te atingir em Deus? Me diga aí, irmãos. Se você fizer do Senhor o teu abrigo, se você fizer de Deus o teu esconderijo, quem vai poder te tocar? Então Davi, ele já começa, irmãos, com essa grande verdade espiritual. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio ou socorro bem presente. Quando? Na adversidade. Amém. Aí preste atenção no versículo 2. Por isso, por conta dessas verdades, porque ele acabou de dizer, porque Deus é o nosso refúgio, porque Deus é a nossa fortaleza, porque Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, por essas verdades, não terei medo. Por isso não temeremos. Aí veja o que ele diz, ainda que a terra trema. O problema pode ser tão grande que a terra treme. Talvez você não esteja enfrentando nenhum problema, mas essa palavra vai ficar guardada no teu coração. E quando o dia mau chegar até você, porque me desculpe te dizer, vai chegar. Não é uma profecia, é um fato. Vai chegar para todos nós. Amém. Mas quando chegar, você vai lembrar: Deus é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na adversidade, ainda que a terra trema. Por isso, não temeremos. Ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar. Veja o tamanho do problema, irmãos. A terra tremendo, os montes afundando no coração do mar. Isso fala de um problema impossível de ser resolvido pelo homem. Isso fala de um problema que foge, irmãos, da naturalidade. Ainda que estrondem as suas águas, versículo 3, turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Esse é aquele problema que a pessoa diz assim: não sei o que fazer, não tem mais saída. O médico disse que não tem mais jeito. Não, meu nome sujou, eu não limpo o resto da vida. Há um rio. Aqui, irmãos, o Espírito, ele está usando Davi para mostrar como entrar na fortaleza do Senhor. Aqui o Espírito Santo, a partir do versículo 4, ele começa a mostrar a Davi como é que ele faz para receber o socorro do Senhor. Há um rio, existe um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Não se engane, irmãos, ele não está falando de um rio natural aqui. Ele está falando de um rio que emana do trono de Deus. Ele está falando de um rio espiritual que João viu no livro de Apocalipse. Ele disse que há um rio que emana do trono de Deus, e por onde esse rio passa, ele cura as nações. Por onde esse rio passa, a vida brota. Nas margens desse rio brotam as árvores da vida. Amém. É desse rio que o Espírito está falando. Ele está dizendo: olha, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que a água dê com a sua fúria contra você, ainda que o mundo se levante, ainda que o inimigo te cerque, há um rio, existe um rio, aleluia, cujas correntes
alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Onde habita o Altíssimo? Aonde habita o Altíssimo? Vocês não sabem, disse Paulo, que vós sois santuário do Altíssimo? Há um rio cujas correntes, cujo mover, cujo movimento alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu sou santuário e morada do Altíssimo. Dentro de mim há um rio, aleluia, que se eu, irmãos, ativar esse rio, as suas correntes, o seu mover, amém, alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dele, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Então o Espírito Santo, ele está mostrando aqui a Davi o que ele deve fazer, irmãos, para entrar no socorro, para entrar no refúgio, para no dia da adversidade, como você faz para alcançar de Deus o socorro presente na angústia. Você tem que ativar o rio, você tem que beber das correntes do rio, amém? E como é que se faz isso, irmãos? Não vos embriagueis com vinho. Alguns, para fugirem do problema, eles vão se embriagar. Alguns, para fugirem da sua realidade triste, frustrada, eles vão beber para esquecer os problemas. Mas nós não fazemos isso. Não vos embriagueis com vinho, que leva a discórdia, a contenda, a libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como, Paulo, eu faço para me encher do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aleluia! A notícia contrária chega. Meu irmão, você abre a carteira, não tem nada. Você vai no armário, tem pouca coisa. Você olha para o natural e a expectativa é de falta. Mas você vai lá no rio. Você se tranca no lugar secreto. E você ora ao seu Pai que vê em secreto. Aleluia! Aleluia! O inimigo cerca a tua família, ataca os teus filhos. Você olha no natural e diz: eu não sei o que fazer. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Amém, irmãos. E Paulo ensina na prática o que deve ser feito. Capítulo 16 do livro de Atos. Eles estão indo perto das 3 horas da tarde orar no lugar onde eles acharam na beira de um rio. A Bíblia diz que eles estavam procurando um lugar para orar e acharam um lugar agradável na beira de um rio. E todos os dias eles iam orar, na hora da oração, por volta das 3 horas da tarde. E sempre que eles passavam pelo centro da cidadezinha, tinha lá perto da feira uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação, que dizia assim: o número do seu CPF é esse, é esse. E toda vez que Paulo passava com os discípulos, com Silas, com Lucas, ela dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Veja, o Espírito estava adivinhando algo certo. Mas nem toda revelação é de Deus. E um dia, irmãos, quando Paulo passa por ali, ele é impelido pelo Espírito Santo a expulsar o demônio daquela jovem. Depois você lê no capítulo 16 de Atos. Então ele fita o espírito e diz: espírito imundo, saia da vida dessa mulher. E quando os donos daquela escrava percebem que ela perdeu o espírito pelo qual ela adivinhava as coisas, ele agarra Paulo e Silas, leva até os magistrados, o juiz da cidade,
e o magistrado manda que eles sejam açoitados. Eles tomam 39 chicotadas romanas. E eles são entregues ao carcereiro, que recebe ordens expressas para que cuidado com esses homens. E o carcereiro, recebendo tais ordens, diz a Bíblia, os lança no cárcere interior, que era no subsolo, úmido e onde o dejeto das outras celas caíam. Os pés ficaram presos no tronco. O texto bíblico não diz, mas as pessoas que estudam dizem que eles também ficaram com as mãos acorrentadas. O texto bíblico diz que eles foram lançados no cárcere interior com os pés presos no tronco. Irmãos, o dia mau havia chegado para Paulo e Silas. Eles estavam com as costas, sem dúvidas, dilaceradas. O chicote romano, eu já falei aqui para vocês, tinha ossos ou chumbos ou pedaços de metais nas pontas. Era 39 porque era 40 menos 1, porque eles acreditavam que nenhum homem suportaria 40 chicotadas. Então eles davam 40 menos 1, 39. E eles estão ali, veja, eles não estavam pecando, eles não estavam fora da vontade de Deus. Na verdade, eles estavam fazendo a vontade de Deus. E alguém poderia dizer assim, mas Senhor, eu vou para a igreja, eu dou o dízimo, eu procuro te obedecer, eu prego a tua palavra, e ainda assim eu fui chicoteado pelo diabo. O diabo está chicoteando as minhas finanças, o diabo está chicoteando as minhas emoções, o diabo está chicoteando a minha família. Paulo poderia se questionar. Paulo poderia dizer, Senhor, eu deixei tudo por ti. Eu considerei tudo que eu tinha como esterco pelo conhecimento de Cristo. E agora eu estou aqui no cárcere interior, onde há dejetos, onde há animais peçonhentos, rato, barato e todo aquele tipo de animal que habita nesses lugares. Os pés acorrentados, as costas queimando, ardendo. E a expressão bíblica do texto que diz assim, por volta da meia-noite, no original diz exatamente assim, na parte mais escura da noite. Ou seja, no momento mais difícil, no momento onde a angústia estava maior. O texto bíblico diz exatamente assim, irmãos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Paulo, ele pratica o que mais tarde ele ensinaria aos Efésios. Paulo, irmãos, ele está praticando ali o que mais tarde ele ensinaria à igreja de Colossenses. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está fazendo aqui, irmãos, o que o Espírito Santo estava falando a Davi. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dele, não será abalada. Amém. Você precisa trazer Deus para a situação. Eu vou repetir, você precisa trazer Deus para a situação. Você precisa trazer Deus para o seu problema. Você não tem força para enfrentar esse problema só. Você não tem força para mudar o teu marido. Você não tem força para mudar o teu filho. Mas se você trazer Deus para o teu problema, coloca Deus dentro do teu problema, e não haverá mais problema. Vou repetir para o Espírito Santo imprimir no seu coração. Traga Deus para dentro do seu problema, e aí já não haverá mais problema. Traga Deus para dentro da sua falta, e não haverá mais falta, porque Ele é Jeová Jirei. Amém, irmãos? E como é que eu trago Deus para dentro da prisão? Como é que eu trago Deus para dentro do cárcere interior? Como é que eu trago Deus para o lugar onde há dejetos? Como é que eu trago Deus para o lugar onde existem prisioneiros, homens terríveis?
se enchendo do Espírito. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dele, não será abalado. Eu tenho um amigo, irmãos, ele é um homem rude, bruto, simples, ignorante, no sentido de não ter conhecimento, e novo na vida. A mulher o havia deixado e havia levado as crianças dele, e tudo estava dando errado na vida dele. Tudo. Ele só estava comendo o que ele plantava, uma macaxeira, um inhame, não tinha mistura, não tinha nada, morando num lugarzinho, uma tapera, não tinha dinheiro para cobrir a casinha que ele estava construindo, os tijolos que ele batia e queimava. Ele mesmo batia o tijolo, queimava e ia construindo. Não tinha dinheiro para nada. E um dia deitado ali, o sol entrando naquele quarto, e eles que passou o final da tarde ali, escureceu, isso ele me contando. É um homem que não tem conhecimento quase nenhum. Eles que de repente, uma luz focou assim na parede do quarto dele. Depois essa luz veio até ele, e uma voz falou com eles assim: eu vou te ajudar. Depois disso, alguém foi tocado por Deus e disse assim: eu vou dar a coberta da tua casa. Alguns aqui conhecem essa pessoa. É Zezinho, meu vizinho. Ele já me contou isso umas 20 vezes. Sabe quem foi que foi ao auxílio dele? Deus. Ele disse que depois daquele dia as coisas começaram a clarear. Traga Deus para dentro do seu problema. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles oraram e cantaram hinos a Deus. Agora, irmãos, qual foi a oração de Paulo e de Silas? Será que eles ficaram chorando, se lamentando? Vai chorando, geme e chora. Não, irmãos. Mesmo na dor, mesmo na prisão, mesmo na parte mais escura, eles cantaram a palavra. Em Colossenses, Paulo ensinando o mesmo assunto, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e falem salmos, hinos e cânticos espirituais. Na adversidade você começa a falar, cantar, orar a palavra que tem dentro do teu coração. Em meio à falta você começa a cantar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Os olhos dizem assim: mas está faltando tudo. Mas você está trazendo Deus para a falta. Você está dizendo: não, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guia em pastos verdejantes, Ele me leva a águas tranquilas, Ele me faz repousar no lugar de fartura. Ele preparou uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Eu me sirvo nessa mesa. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai descer, irmãos. Deus vai descer. Aleluia. Você abre o armário e diz assim: Deus é o meu supridor. O Senhor, de acordo com as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades. Pai, eu te dou graças, eu te louvo. Tu és o meu pastor, nada me faltará. Oh, eu te rendo graças porque eu sou justo, não mendigarei o pão. Aleluia! Você está trazendo Deus para o problema, irmãos. E quando Deus chega, os alicerces do problema são abalados. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. De repente, eu vou ler porque senão... Abra comigo Atos 16. Atos 16. Parece que você não está acreditando que está na Bíblia. Mas Deus foi lá na prisão. Deus desceu lá no cárcere interior. O rio que emana do trono de Deus começou a fluir naquele lugar. Aleluia!
Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 16, versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, por volta do momento mais difícil, por volta da parte mais escura, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. Eu gosto da versão que diz: o cárcere de todos se abriram e os grilhões de todos se soltaram. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O que aconteceu, irmãos? Deus desceu na prisão. E quando Deus desce no problema, Ele abre as prisões e Ele quebra as correntes. Amém. Eles oraram e cantaram hinos a Deus. Eles se encheram do Espírito. Eles moveram as águas. Jesus, ensinando a mulher no poço de Samaria, ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior, amém, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem beber da água que eu lhe der, nele uma fonte jorrará para a vida eterna. No capítulo 7 de João, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você precisa e eu preciso, em meio à adversidade, em meio ao dia mau, irmãos, corrermos para o refúgio. O crente, irmãos, ele tem um socorro, mas para entrar nesse socorro, ele precisa mover as águas. Amém. Você entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que vem em secreto. Mas você não fica só prostrado orando, irmãos. Depois que você ora, conta a Deus a situação, você se levanta e começa a se encher do Espírito. Você se ajoelha e diz: Senhor, o meu armário está vazio. Pai, as contas estão chegando para eu pagar. Senhor, tentei, todas as portas parecem estar fechadas, mas eu confio em Ti, porque a Tua palavra diz. Aí você começa a lembrar você mesmo. Não lembrar a Deus, porque Deus já sabe de tudo, irmãos. A palavra é dele.
Você está lembrando a você. Amém. A tua palavra diz, Senhor. A tua palavra diz. A tua palavra diz. Depois você se levanta, irmão. Eu já ia falar sobre uma... Foi feito uma tudo. Depois você se levanta. Você se levanta. Amém. E começa a se encher do Espírito. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Há um sopro de abundância vindo até mim. E você começa a cantar a palavra. Você começa a cantar o que parece loucura aos teus olhos. Como é que você está cantando abundância quando o que está diante dos teus olhos são a falta? Paulo, o apóstolo, disse: não vivemos por vista, mas por fé. Amém, irmãos? O que você está fazendo? Você está trazendo Deus para o seu problema. Amém, irmãos? E sabe o que acontece? Quando Paulo e Silas estavam cantando, por que a Bíblia diz assim? Os outros presos ouviam. Você acha que Deus ia colocar alguma coisa em vão na Bíblia? Não, irmãos, há um significado aqui. Há uma verdade aqui. Os outros presos ouviam. E certamente eles comentavam entre si: esses homens são tolos. Esse Deus que eles propagam nos abandonou. Eles foram chicoteados, estão lá no cárcere interior, estão arrebentados, abandonados, não tem ninguém por eles, e eles estão cantando. Os teus vizinhos muitas vezes não vão entender, irmãos, você falando fé, e eles olham para você e dizem assim: mas a roupa está velha, o sapato está gastado, o carro teve que vender. Pode acontecer, irmãos. O Kenneth Reagan, o nosso pai da fé, digamos assim, porque foi o homem que Deus usou para fundar o Rema, do qual nós somos filhos espirituais. Ele, pregando fé e pregando prosperidade, o carro dele estava tão velho que foi difícil vender até para o ferro velho. O sapato dele ficou tão desgastado que onde fica o dedo midinho pulou para fora. As roupas estavam velhas, surradas. E ele diz naquele seu livro Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, ele diz: preguei fé e prosperidade quando o que eu menos aparentava era uma pessoa próspera. Eu preguei fé e prosperidade porque é isso que diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então existe o tempo em que a sua fé é provada. Amém. Existe o tempo em que sua fé é provada. Amém, irmãos? Os outros presos ouviam, os parentes, os vizinhos, os amigos do trabalho, eles vão ouvir você falando fé, vão ouvir você cantando a Deus, quando a tua vida, irmãos, muitas vezes está cercada de problemas. Mas eles também vão ver a unção despedaçando o jugo. Existe um versículo profético lá no livro de Isaías, o profeta, que diz assim: e acontecerá que naquele dia o jugo será despedaçado por causa da unção. Ou seja, quando a unção vem sobre você, ela despedaça o jugo. O jugo, irmãos, é aquilo que se coloca no boi. Hoje em dia, mas não usa-se o trator. Mas colocava no boi aqui o jugo para ele puxar o arado. E ele trabalhava feito um escravo. O diabo muitas vezes coloca jugo sobre os nossos ombros. Diz: naquele dia, que dia é esse? No dia em que o de repente de Deus vir sobre você. No dia em que a unção cair sobre você. Naquele dia acontecerá que o peso será tirado dos teus ombros e o jugo do teu pescoço. Jesus falando sobre a mesma coisa. Isaías estava falando de Jesus. Jesus falando da mesma coisa, ele diz assim: venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve. Ele estava falando, irmãos, da mesma coisa. Amém.
Você tem que ir para Ele, você tem que se esconder nele, você tem que se encher dele, você tem que clamar a Ele, você tem que chorar aos pés dele. Mas não fique só chorando. Enxugue as lágrimas e comece a louvá-lo, a agradecê-lo, a adorá-lo e a proclamar a palavra dele. Amém. Os outros presos vão ouvir. Os outros problemáticos vão ouvir. Mas quem está louvando é você. Mas Deus é tão bom, que quando veio de repente, o cárcere de todos se abriram. E os grilhões de todos se soltaram. Deus é tão generoso, que quando Ele vem em auxílio de um filho seu, irmãos, Ele não liberta apenas o seu filho, mas até os incrédulos que estavam à volta são abençoados. Amém. Aleluia. Aleluia. Abra comigo lá em Tiago. E esse era o texto que eu queria ler no início, mas o Espírito me levou para outra. Aleluia, Tiago. Lá em Joel 3,10, não precisa abrir, mas a parte B do versículo diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Então não diga mais assim: eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Eu posso, eu tenho, eu consigo. O Senhor é a força da minha vida. Tiago. Eu sei, irmãos, que nós temos uma alma. E a nossa alma possui emoções. E muitas vezes, quando a lágrima vem nos nossos olhos, a gente não consegue contê-la. Amém. Eu sei que a gente pode passar pelo vale. O que a gente não pode, irmãos, é sentar no vale e ficar chorando com os outros derrotados. Não, ainda que eu ande, ainda que eu passe, eu não vou morar, eu não vou fazer minha morada no vale, porque o meu destino é o monte. Eu posso passar pelo vale, eu posso chorar a noite toda, mas de manhã eu tenho que me alegrar. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. A gente chora, a gente se entristece, mas chega uma hora que Deus diz assim: lava o rosto, troca de roupa, levanta, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao enfermo, eu estou curado. Amém, irmãos. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, diga assim, está falando comigo. Você é crente? Você é irmão. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meu Deus, isso está na Bíblia mesmo. Está na Bíblia, irmãos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu não vou me alegrar, irmãos, pelo problema. Alguns não interpretam corretamente e dizem assim: a gente tem que se alegrar pelo problema. Não. A gente tem que se alegrar no problema, mas não do problema. Amém. Tende motivo de grande alegria o passardes. Ainda bem que a gente está passando. A gente não vai habitar no problema, a gente não vai permanecer no problema. A gente está passando pelo problema. Meus amados irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Irmãos, a prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. Amém. E a perseverança deve ter ação completa. Não desista, não pare, não retroceda. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém. Você já viu, irmãos,
Aquela criança criada com vó, né, que a gente fala, aquele menino abobalhado que nunca enfrentou assim as dificuldades da infância, foi criado muito, uma casquinha de ovo, protegido de tudo. Aí quando cresce fica abobalhado, não sabe se virar, não sabe se defender. Deus não quer que a gente seja assim, meus bobão, o diabo dando peteleco em você o tempo todo. Amém. Não, Deus quer que você saiba se defender. Por isso que Ele deixa você passar pelas provações. Ele deixa a sua fé ser provada, irmãos. Ele deixa parecer que vai acabar a água. Você está ali quase morrendo de sede. Eles batem na rocha. E a rocha vai. Ele deixa você chegar diante do mar vermelho. O faraó com o exército, os carros e os cavalos de guerra. Na frente tem o mar. A gente morre afogado ou morre na espada? E Deus diz: diga ao povo que marche. Diga ao fraco: eu sou forte. Aleluia. Tende motivo de grande alegria ao passardes por diversas provações, pois a provação da sua fé vai produzir perseverança. E a sua perseverança, se tiver ação completa, vai te dar um caráter aprovado. Amém, irmãos? Não é o problema que é grande. É nós que muitas vezes somos pequenos. Hoje, irmãos, eu ainda sou um bebê na fé. Mas hoje eu olho para trás, alguns problemas que eu enfrentei há 10 anos atrás, e eu digo: meu Deus, aquilo nem era problema. Se acontecesse hoje eu tiraria de letra. Até problemas de relacionamentos, situações que houveram no trabalho, se fosse hoje com a cabeça que eu tenho hoje, meu Deus, aquilo nem era problema, era motivo de risada. Então o que aconteceu? Porque naquela época parecia um problema tão grande. Não era o problema que era grande, era eu que estava pequeno, era eu que era pequeno. Cresça e fique maior do que o seu problema. Cresça, fique maior do que o seu problema. Cresça, fique maior do que o seu problema. Cresça. Amém. Não é o problema que é grande, é você que não cresceu o suficiente ainda para olhar para ele assim de cima para baixo. Amém, irmãos. Amém. Temos que ter essa fé louca de dizer assim: não, Deus disse, vai ter que acontecer, não sei como vai ser. Porque você sabe que você tentar entender como vai ser é um trabalho que não vale a pena. E às vezes atrapalha a Deus. Às vezes que eu estou orando por um caroço, eu nem gosto de olhar para o caroço, irmãos. Eu só olho assim, às vezes, para saber se é verdade o que a pessoa disse. Não, eu tenho um caroço. Eu digo: aonde? Eu vejo ali, mas tiro logo os olhos. Porque se ficar com os olhos vendo ele, o diabo começa a dizer assim: eita, é grande demais, esse aí é grande, muito grande. Não, eu tiro logo a vista. Não é o caroço que é grande, Deus é que é grande. Amém. Inclusive, domingo eu fiquei sabendo de outro testemunho. Não está por aqui não. O filho de Ceissazinho, né? E como é o nome da Edilene? Domingo, quando terminou o culto à noite, eles disseram: pastor, tem uma coisa para lhe contar. Eu digo: o que foi? Eu achei que ele ia falar, né, que está trabalhando agora por conta própria. Achei que ele ia falar disso. Ele disse: lembra que o senhor orou pelo meu filho? Eu orei na verdade pelos dois, mas foi o menor. Não sei se vocês lembram, teve um culto que ele trouxe o menino aqui na frente. E o menino tinha uma hérnia no umbigo que parecia o meu dedo midinho, de tão grande. A avó está aqui, né? Ele: qual é o problema? Não, ele está com essa hérnia. O médico disse que vai esperar ele completar 7 anos para poder operar. Eu orei. Eu creio que a partir de hoje vai começar a diminuir até sumir. Domingo ele levantou a camisa ali, me mostrou: o umbigo do menino está igual ao meu, para dentro. Aleluia. Sem hérnia nenhuma. Aleluia. Bem, irmãos, eu quando comecei a orar por cura, eu sempre pensei o seguinte: tem que acontecer na hora. Quando não acontecia na hora, eu ficava frustrado. Até que um dia, lendo a Bíblia, o Espírito Santo me iluminou. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Naquele momento em que as mãos são colocadas, a cura aconteceu, irmãos. Agora, manifestação física pode ser naquele momento ou nos momentos seguintes.
Isso aconteceu na Bíblia. Jesus curou 10 leprosos. Apresentem-se ao sacerdote. Quando eles estavam no caminho, eles perceberam que estavam curados. Só um voltou para agradecer a Jesus. Eu aprendi na prática. A gente ora por cura, a pessoa é curada e não lhe diz. 10 anos depois, ele encontra e diz assim: o senhor lembra naquele dia que o senhor orou por mim? Foi assim que eu sei. Ela foi curada e não me falou. Eu que perguntei a ela. Eu disse: sei, saiu caroço no pescoço. Sumiu, pastor. Eu digo que você não contou, rapaz. Eu estou brincando, Cícero, mas foi verdade, não foi? É importante, irmãos, a gente que ora saber do testemunho. Que a gente fica, né? Eu fico pensando, né? Amém. Mas confiando em Deus. Então, temos que nos contentar no Senhor, irmãos. Não é que a gente vai se alegrar porque o armário está vazio. Não é que eu vou me alegrar porque o resultado do exame deu ruim. Não, eu não vou me alegrar por essas artimanhas e essas ciladas do nosso inimigo. Eu vou me alegrar, irmãos, porque em Cristo eu já venci o inimigo. Em Cristo já somos mais que vencedores. Entenda, irmãos. Satanás não é inimigo de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Não tem ninguém que possa ameaçá-lo. Não tem ninguém que possa ser comparado a Ele. Ele é inimigo dos homens. Mas sabe o que Deus fez? Deus desceu, nasceu, andou, viveu como homem. E como homem derrotou Satanás. E se você está em Cristo, você está assentado nas regiões celestiais, muito acima de todo poder, governo, domínio e autoridade. Paulo não deixa brecha, irmãos. Se você está em Cristo, você já é mais que vencedor. Amém. Então ele é um inimigo derrotado. Amém. A gente não anda com medo. O diabo anda ao meu derredor como um leão. Ele imita um leão, mas ele não é leão. O leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. E eu estou em Cristo. Você está em Cristo? Então você já é mais que vencedor, irmãos. E as leves e momentâneas tribulações não se comparam com o peso da glória que está por vir. Quando de repente de Deus vir sobre a sua vida, o jugo será despedaçado. Agora, eu vou te falar algo. De repente só vem se você se levantar em fé. Se você ficar pelo caminho chorando, se lamentando, agariando a piedade de alguém, querendo que alguém sinta pena de você, você pode até ficar um tempinho assim, porque a gente tem uma alma. Mas logo se levante, meu irmão. Amém. Logo se levante. Porque no final das contas é você, sua fé e Deus. É você, sua fé e Deus. Cada um tem o seu problema para resolver. Cada um tem a sua luta para ser. Amém, irmãos? É você, sua fé e Deus. Então se levante dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Uma outra coisa que precisamos fazer é aprender a confiar em Deus. O motivo de muitas vezes estarmos ansiosos, irmãos, e até depressivos, é porque não estamos confiando em Deus. Ou porque não aprendemos a entrar no descanso de Deus. Porque a Bíblia diz que quem crê descansa. E como é que eu entro no descanso de Deus? Se enchendo do Espírito, ativando os rios de águas vivas, movendo as águas. Há um rio cujo movimento se mova no Espírito, irmãos. Amém. Se mova mesmo, entra no teu quarto, vai orar em línguas, interpreta tuas línguas. Quantas vezes Deus falou comigo, eu interpretando as minhas próprias línguas. Eu não acredito nisso, então não vai funcionar para você. Desculpa, tenta um psicólogo, um psiquiatra. Amém. Mas nós somos espirituais. Interpretamos verdades espirituais pelo Espírito. Amém. Se você é crente, irmãos, você tem que crer na palavra. E as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus,
para derrubar, para desfazer as fortalezas. Eu não estou dizendo aqui que é errado, amém, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, não tem problema nenhum, irmãos. Mas eu vou a Deus. Se um dia precisar ir no psicólogo, eu vou e não tenho problema nenhum com isso. Amém? Amém, irmãos? Mas a gente está falando sobre as armas espirituais. Sobre você se encher de Deus. Sobre você correr para o socorro do Senhor. Abra comigo lá em Filipenses. Eu já vou terminar com esse versículo agora. Traga Deus para o seu problema e já não haverá mais problema. Traga Deus para a prisão e os grilhões serão quebrados e as cadeias serão abertas. Traga Deus para a falta, irmãos, e não vai haver mais falta. Amém. E como é que vai ser? Não sei, não quero saber e não tenho raiva de quem sabe. Não tenho raiva. Alguém esperou dizer que tenho raiva, né? Eu não tenho raiva. Mas o nosso papel não é querer saber como Deus vai fazer. O nosso papel é acreditar que Deus fará o que Ele disse que faria. Eu gosto demais dessa definição de T.L. Osborne. Ele disse: fé, em termos práticos, é você acreditar que Deus fará o que Ele disse que faria. O que Ele disse que faria sobre a tua situação. Amém. O que Ele disse que faria sobre a tua circunstância. O que Ele disse que faria sobre a tua saúde. O que Ele disse que faria sobre as tuas finanças. O que Ele disse que faria sobre a tua família. O que Ele disse que faria. Fé é você crer que Ele fará o que Ele disse que faria. Sabe, irmãos, esses dias uma pessoa me mostrou um vídeo do marido dela, né, que teve um problema na coluna no passado, estava 10 anos sem sentir dor na coluna, de repente a coluna atacou ele, ele ficou de cama e até para fazer xixi estava fazendo na cama. E para tomar banho, o irmão dela, o cunhado dele, tinha que vir pegar ele, botar numa cadeira, dar banho. Eu disse: misericórdia, eu achava que o fulano estava tão bem, eu dizendo para ela, né? E a pessoa só me contando aquilo. Sabe que a fé vem pelo ouvir? Quando ela saiu perto de mim, deu uma dor na minha coluna. E o diabo disse assim no meu juízo, na minha mente, né? Ele disse assim: eita, ele fazia 10 anos que não sentia dor. Você também faz 10 anos. Eu tive um problema de coluna, tia Vânia está aqui, eu morava com ela, em 2013. O diabo é astuto, irmãos. Mas ainda bem que a gente tem um bom depósito. E nesse bom depósito tem as muito preciosas promessas de Deus. E logo, irmãos, comecei a declarar e estou declarando, amém, que o Senhor é o meu médico. Aleluia. Jeová Rafá. Jeová Rafá. O Senhor que me sara, o Senhor que te sara. Eu não tenho rinite, sinusite, alergia, eu não tenho nada disso, irmãos. Isso aí é do diabo. Amém. Comece a se enxergar como a palavra de Deus diz. Pelas suas feridas fomos curados. Ei, Deus disse que eu fui curado pelas feridas de Jesus. Não é os meus olhos, não é o que eu estou sentindo, não é o que o diabo está falando na minha mente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz que pelas suas feridas fomos curados. Eu fui curado lá pelas feridas de Jesus. Quando ele foi chicoteado, quando ele foi perfurado, quando ele foi esbufeteado, quando ele foi esmurrado, cuspido, machucado, pendurado naquela cruz, eu estava sendo curado ali. Então Satanás não tem, não pode, não vai. Amém, irmãos? Aleluia. Eu estou em Cristo, você está em Cristo. Amém. A Bíblia diz que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica o meu corpo mortal.
Aleluia, Ele vivifica os meus rins, Ele vivifica o meu fígado. Diga ao seu órgão, diga assim: seja vivificado pâncreas, seja vivificado útero. Olhos, eu estou confessando, irmãos, eu estou dizendo para mim mesmo: os meus olhos são como de águia, eu vejo longe. Amém. Aleluia. Não vou precisar de óculos para enxergar longe, no nome de Jesus, porque eu creio na vida de Deus que opera em mim. Aleluia, vivificando as células dos meus olhos, vivificando o meu corpo mortal. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica o vosso corpo mortal. Se você crê, irmãos, os teus ossos não sofrerão com artrose, artrite e tantas outras coisas. Se você crê, você vai chegar aos 80 anos como Caleb, vai dizer: eu tenho o mesmo vigor de quando tinha 40 anos. Aleluia! Aleluia! Amém! Glória a Deus. Mas eu vou ler Filipenses para a gente concluir, amém? Eu vi alguém criticando a gente porque a gente crê em confessar a palavra. Sabe, irmãos, eu tive compaixão dessa pessoa. Não vai funcionar para ele o espírito da fé. Crie, por isso falei. Esse é o espírito da fé. Não vai funcionar. Então eu só tive compaixão, para que Deus iluminasse os olhos dessa pessoa. Nós temos que praticar essa palavra, irmãos. Não basta eu saber. O John Wesley fala de um negócio chamado assentimento mental. Você sabe da palavra, você sabe da verdade, mas você não vive ela. Se tornou banal. Não, eu não quero ouvir de milagres, eu quero experimentar milagres. Eu não quero ouvir que alguém confessou, alcançou. Eu não quero apenas ouvir, eu quero viver, irmãos. Eu quero confessar a palavra sobre a minha vida e experimentar o de repente de Deus, experimentar o milagre de Deus e dizer assim: ó, eu não o conheço apenas de ouvir falar, agora os meus olhos o viram. Ai, como é bonita o testemunho de fulano, como Deus restaurou o casamento dela. Ai, que coisa linda. Ei, é para você também. Rapaz, Deus fez fulano prosperar. Que coisa tremenda. Fulano não tinha um pau para dar no gato, agora fulano anda no carro, tem uma casa, Deus o abençoou. Ei, é para você também. Amém. Deus não tem filhos prediletos, irmãos, mas só toca nas orlas da veste dele quem atravessa a multidão. A mulher estava 12 anos sofrendo com hemorragia. Ela era fraca, anêmica, doente, tinha tudo para ficar se lamentando. Eu não conseguia até lá, não, mas ela reuniu as forças que tinha, se entranhou no meio da multidão, afastou as pessoas. Se eu tão somente tocar na ponta das suas vestes, o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Pela sua fé. É você, a sua fé e Deus. É você, a sua fé e Deus. Não tenha moletas, não tenha amuletos, não tenha, irmãos, pontos de contatos. É você, sua fé e Deus. Não, eu vou pedir a fulano para orar por mim, que a oração dele é forte. Forte é a sua fé. Forte é a sua oração. Forte é você acreditar na palavra de Deus e dizer: Deus disse, eu creio, e ponto final. Amém, irmãos. Amém. Essa palavra faz toda a diferença quando o problema bate na sua porta. Essa palavra faz toda a diferença quando o médico olha aquele exame e diz: eita, Essa palavra faz toda a diferença. Então viva mesmo essa palavra, irmãos. Não funciona você repetir as confissões que eu estou fazendo. Vai funcionar as confissões que o Espírito vai te dar, porque você está meditando nas promessas. Você está lá meditando de dia e de noite. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra. Aí de repente o Espírito diz: é você. Aí você diz: uau, eu sou esse homem que estou guardado sobre as suas asas.
aleluia, desgraça nenhuma vai chegar à minha tenda, está falando de mim, é comigo que Deus está falando. Aí a palavra entrou no seu espírito, aí você levanta e diz: mal nenhum chegará à minha casa. Satanás, solte os meus filhos, saia da minha casa, eu consagro esse lugar a Deus. Aleluia, porque foi te revelado, porque você entrou no lugar aonde as águas alegram a cidade de Deus. Você chegou na beira do rio que emana do trono de Deus. Você agora está bebendo dele. Ele está te curando, ele está te lavando. Amém, irmãos? Não quero ficar apenas ouvindo as pessoas contarem, irmãos. Eu quero é contar também. Amém. Não queira ser um crente que repete o testemunho dos outros. O testemunho dos outros, irmãos, nos abençoam, nos inspiram. Mas eu quero ter os meus próprios testemunhos. Ai, fulano teve um encontro com Deus, rapaz, estava orando a Deus, Deus deu uma visão a fulano. Eita, mas como foi linda a profecia que ciclano recebeu. Eu quero é receber, eu quero é ver, eu quero é ter, eu quero para mim. Eu quero, amém, vigiar a porta do Senhor até que Ele abra a porta e fale comigo. Tem um verso em Provérbios que quando eu leio diz assim: feliz aquele que vigia as portas da sua casa para receber as suas instruções. Quando eu leio esse versículo eu só me vejo, irmãos, ajoelhado, esperando Deus falar comigo. Amém, vigiando, insistindo, até que aconteça. Eu sei que eu me prolonguei, mas eu estou sendo inspirado. Eu estava com saudosismo de um tempo em que a presença de Deus estava tão forte na minha vida, e que quando eu começava a falar a palavra, a presença de Deus se manifestava e as pessoas sentiam. Eu estava com saudade disso e tudo mais. Deus falou comigo, irmãos. Uma imagem que eu vi no Facebook há muito tempo atrás, de um homem com uma picareta cavando. Ele estava prestes a chegar lá no ouro, mas ele desistiu. Aí Deus falou comigo o seguinte: se você continuar cavando, você vai achar o veio de água. E se você continuar cavando, você vai chegar até a correnteza. E quando chegar nessa correnteza, a correnteza vai te levar. Muitas vezes a gente vai ter que perseverar um tempo, orando, lendo, buscando, ouvindo pregações, e parece que a unção não está vindo sobre você, e parece que você não está recebendo óleo fresco, e parece que a unção nova não está chegando. Mas você está com a picareta, encurtando o caminho até chegar ao rio, encurtando, de repente você vai brotar um pouquinho d'água. Se você continuar, vai jorrar. Amém. Então eu quero buscá-lo. Estamos orando de 5:30 da manhã aqui. Eu quero uma nova unção. Eu quero entrar nos lugares e as pessoas dizerem o que aconteceu, a atmosfera mudou. Aleluia, aleluia. Um homem chamado Charles Finney, irmãos, quando ele pregava, as pessoas passavam na calçada e começavam a chorar e entravam na igreja. Um dia ele pregou um sermão evangelístico intitulado Pecadores na mão de um Deus irado. A presença de Deus era tão grande naquele culto que as pessoas se agarraram nas colunas da igreja, achando que o inferno havia aberto a sua boca para engoli-los. E eles ficaram cheios do temor de Deus e se entregaram a Jesus. O homem tinha autoridade da parte de Deus. E alguém vigiou, um repórter vigiou ele para saber qual era o segredo do poder espiritual de Charles Finney. E a conclusão do colunista foi que o segredo do poder espiritual de Charles Finney é que ele entrava na floresta e passava um longo tempo a sós, orando a Deus, buscando a Deus, vigiando diante da sua porta, se consagrando. Amém, irmãos?
temos que buscar ao Senhor individualmente, até que o achemos, até que a gente receba um óleo fresco, até que o Salmo 92, verso 10 se cumpra. Eu renovo as tuas forças como de um boi selvagem, e derramo sobre vós um óleo fresco. Aleluia. O boi selvagem, irmãos, ele não deixa que nada seja colocado sobre o seu lombo. Mas essa unção, esse de repente, esse terremoto que abala os alicerces da prisão, ele vai vir quando nós nos enchermos do Espírito. Amém. Você pode ficar de pé. Eu quero. Você quer? Aleluia. Nós iremos cantar aquele louvor. Irás prover de novo. Aleluia. Desliga essas luzes aqui. Aleluia. Talvez você esteja como Paulo e Silas, alguma coisa prendendo os teus pés. Eles estavam com os pés presos no tronco. Eles estavam com as mãos provavelmente acorrentadas. Eles estavam numa prisão que o diabo havia colocado na vida deles. Talvez você esteja numa prisão. Mas quando você orar, quando você cantar louvores a Deus, aleluia, vai vir um terremoto tão poderoso que vai abalar os alicerces da prisão. Aleluia, a falta vai ser abalada, a doença vai ser abalada, a ansiedade vai fugir das tuas emoções, a depressão vai saltar para fora do teu quarto, pois uma luz forte entrará nele. Louve ao Senhor com toda a sua força.